Muito bem, então nós chegamos no dia 5 da Vaza Toga e a coisa está pegando fogo. Pelo que a gente está vendo no andar da carruagem, não sobrará pedra sobre pedra. E nesse vídeo a gente vai falar sobre isso e vamos falar também do Fujão do Marçal. Vocês acreditam que o moçoiro que estava ali atirando para tudo quanto é lado e fez um desabafo todo afetado lá na Ouro Verde, né, junto com o nosso querido amigo Pitoli, dizendo que não tinha macho para governar São Paulo, teve coragem de sair correndo de uma entrevista com o Paulo Figueiredo? Fica aqui comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudo, tintim por tintim. Inclusive, a gente tem também o ministro Roberto Barroso, excelentíssimo presidente do STF, assumindo que a Suprema Corte agora virou um ente político. Será a primeira vez na história que teremos notícias numa democracia de que um político ou um grupo de político não pode ser criticado. As coisas estão indo de mal a pior e vão indo muito rapidamente de mal a pior. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, que ajuda pra caramba o canal, aí seu compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, dá uma chance pra gente, vai. Se inscreva, ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Dá uma revisada nas coisas todas. Antes de ir para as pautas, vou pedir desculpas a vocês pela minha ausência ontem, mas eu tive um pequenino problema técnico aqui com minhas bagaças todas. Então, gente, tá desesperador o negócio. Então, desculpa aí, vamos engatar a primeira, que tem coisa pra caramba para falar com vocês, apesar da gente falar apenas de duas matérias. Vamos lá, vamos falar do processo sigiloso que revelou erros e contradições de Moraes em uso de órgão do TSE. Essa é a matéria da Folha que eu assinei só enquanto está rolando aí a Vaza Toga, para poder melhor fazer meu trabalho aqui, entregar o melhor conteúdo que eu puder para vocês. O que está acontecendo? Ontem, né, quase no início do final da tarde, o Glenn Greenwald soltou mais uma bomba, e é de bomba que nós temos vivido ultimamente, e foi maravilhoso. Por quê? Porque tudo que o Glenn publicizou através da Folha de São Paulo até então teve uma contradita da parte dos ministros dizendo que estava tudo dentro da lei, tudo dentro da ordem, que inclusive outros ministros, né, disseram que Alexandre de Moraes fez tudo perfeitamente, um trabalho ilibado, corretíssimo, que não tinha nenhum problema, que ele estava fazendo não tinha nada de legal. Ocorre que parece que Glenn descobriu que não é bem assim e trouxe uma bomba do caso do Homero Marchesi, um ex-deputado, tá? E da mesma forma que a Folha de São Paulo disse que o escritório do ministro Alexandre de Moraes foi procurado e preferiu não se manifestar, a Folha de São Paulo está lá aberta para a hora que o ministro quiser se manifestar, e aqui o programa também, enquanto a democracia relativa e pujante permite, está aqui aberto também o programa para isso. A matéria é extensa, mas eu destaquei aqui. Começa aqui, ó. Os arquivos continham um vídeo em que era destacada a localização do hotel onde os ministros do STF se hospedariam e dois posts, um com o endereço do hotel e outro com o anúncio sobre o evento acompanhado da frase máfia brasileira. Eduardo, por favor, consegue identificar e bloquear? O ministro pediu. Guarda bem isso aqui, que ó, isso aqui é importante. O ministro pediu obrigado. Escreveu o braço direito de Moraes a tagliaferro. Urgente, em razão da data. Vou contextualizar para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar em tudo quanto é rede social, desde ontem que isso está bombando na internet, mas é necessário fazer alguns destaques aqui, que eu julgo muito importante, para que você possa fazer aí o seu melhor juízo, tá? Ainda nós estamos falando do caso das manifestações que aconteceram quando, em novembro, os ministros do STF se reuniram em Nova York a convite da Lide, do Calcinha Apertada, para comemorar a democracia, a salvação da democracia, né? E estavam lá e muita gente soube do endereço de onde seria a palestra, porque o endereço era público. A própria Lide publicizou. A própria Lide fez a propaganda. É o que eu sempre falo para vocês, entre denúncia e propaganda, as duas passam no caminho da publicização. É difícil as pessoas, inclusive aqui no canal, entenderem que quando a gente faz denúncia, a gente não está afagando a pessoa, está falando no nome dela, mas é de forma negativa, então passa pelo mesmo caminho. Mas o interessante é que o que aconteceu no frigir dos ovos?
O folheto onde publicizava o hotel onde seria a palestra foi editado e colocaram também o hotel onde os ministros estavam hospedados. E aí, como de 3 posts, o único entendido ali, né? O único que foi detectado, foi identificado, foi o Homero, sobrou tudo para o Homero. Então, assim, gente, é escandaloso o que aconteceu. Vamos lá. O assessor do TSE avisou que estava retornando de São Paulo para Brasília e que faria o relatório 23h09, 11h09 da noite. Não tem mais nada de importante para fazer nesse país, a não ser ficar em alerta total por posts na internet e chamamentos de manifestações. Thalia Ferro mandou uma mensagem para o Vieira, ressaltando o fato das postagens não terem relação com o processo eleitoral. Olha, o Thalia Ferro até tentou fazer um trabalho mais ou menos bonitinho ali, falar, presta atenção, não está falando de urna, não está falando de eleição, não está falando de nada. Como que eu vou usar o poder de polícia aqui do nosso TSE? Não posso. Bem, ele falou, só não sei como bloquear pelo TSE porque não fala nada de eleições. No mesmo minuto, o juiz instrutor respondeu sem tratar da dúvida, mas perguntando se os autores das postagens tinham sido identificados. E Thalia Ferro disse ter conseguido identificar apenas um candidato do Paraná. E aí, entendi. Pode enviar para mim com relatório simples, inclusive dizendo não ter como identificar os outros 2? Bloqueio pelo STF. Às 23h54, vocês verem que passou quase 1 hora, Thalia Ferro enviou o relatório em vez de registrar oficialmente que o pedido havia feito pelo próprio gabinete do ministro Alexandre de Moraes. O documento do TSE afirmou que o material fora recebido de forma anônima e que o relatório tinha sido produzido a pedido de Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar de Moraes, no TSE. No entanto, no momento do pedido do relatório, Vargas estava em um voo. Ele só voltou a responder às mensagens às 23h11, quando é avisado por Thalia Ferro, estou fazendo um relatório para o STF, aqui está a prova que Glenn teve acesso, né? Tá aqui, ó, de ordem, doutor Marco Antônio Martim Vargas, como se o Vargas tivesse pedido, auxiliar desse tribunal, foi solicitado assessoria e tal, 3 publicações recebidas de forma anônima, quando nós sabemos por esse bate-papo aqui que o pedido foi de Alexandre de Moraes. Bem, as pessoas que estão antenadas nesse tipo de assunto nos últimos tempos sempre entenderam que alguma coisa de muito errado havia ali, principalmente para quem conhece a Constituição Federal, quem conhece o mínimo de Código Civil e Penal e criminal, porque isso que você está vendo aí na sua tela, isso não é nada republicano, não pelo jeito que está sendo colocado aqui, tá? Se existe uma outra versão e a gente ainda não teve acesso, o programa está aqui aberto para um direito de resposta, mas vamos avançar, que esse aqui é o Homero, tá? O Homero que ficou 6 meses sem as suas contas, sem os seus perfis nas redes sociais, e ele chegou a processar o Estado, né, pedindo ali uma compensação e tal. Ele teve um parecer favorável, mas no meio do caminho tinha um ovo. E olha só o que aconteceu, ele conta. E eu já havia reagido a esses abusos, havia movido uma ação contra a União para indenizar por danos morais pelo episódio. Eu havia conseguido uma sentença favorável na Justiça Federal de Maringá, mas também o próprio ministro Alexandre de Moraes, a pedido da AGU, uma reclamação, cassou a sentença e, mais do que isso, determinou que o juiz do caso fosse processado pelo CNJ, É por aí, minha gente. Olha, o vídeo na íntegra do Homero está nas redes sociais dele, você pode buscar aí. É o Homero Marchese, tá? Pelo menos agora ele continua com as redes sociais até segunda ordem, tá? Então, assim, ele teve até um parecer favorável da justiça, mas o ovo no meio do caminho disse, não, eu casso essa sentença e o juiz manda catar batata. Manda pentear macaco, porque comigo é assim. Vocês percebem o tanto de problemático que isso é? Pelo menos agora está tudo exposto, tá? Está tudo exposto. Já batemos 1 milhão no abaixo-assinado do
ministro Alexandre de Moraes. Mas nas minhas redes sociais, no X, eu encontrei o pedido de impeachment, um abaixo-assinado pelo impeachment de Alexandre de Moraes, aquele que tinha mais de 5 milhões de assinaturas. O link, inclusive, já está no meu X. Se você não nos segue, está perdendo tempo, tá? O link está aqui na descrição de todos os vídeos e lives que a gente faz por aqui. E qual não foi o nosso espanto quando eu ouvi isso aqui ontem pela manhã? Deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Eu acho que eles estão assumindo que o STF agora deixou de ser um departamento técnico e passou a ser um poder político. Bem, como poder político, eu acho que todos eles deveriam abandonar, pedir a exoneração e serem eleitos como assim manda a política, como reza a nossa Constituição Federal. A não ser, eu tenho que abrir aqui um parêntese importante, que a nossa Constituição Federal tenha mudado, então eu vou pedir encarecidamente que algum órgão aí importante do governo, da administração pública desse país, me envie a nova Constituição Federal que diga que o Poder Judiciário agora é um poder político, porque é justamente o contrário disto que a nossa Constituição Federal reza. Ela diz que, inclusive, é crime de responsabilidade, é crime de um monte de coisa, um monte de crime lá, juiz fazendo político, ativismo político. Não pode. Isso segundo a lei. Mas eu posso ser uma burra ignorante, posso estar batendo com as 10 aqui e não ter ainda tido acesso à nova Constituição Federal. Mas olha, para um juiz que deveria estar debaixo do guarda-chuva da nossa Constituição Federal, vir a público e assumir que o STF realmente se tornou um poder político, é porque ele está muito bem resguardado e ele não tem um pingo de medo, de insegurança de fazer uma declaração dessas. E aí, eu estou aqui pensando com os meus botões, né? Com toda essa verdade sendo jogada no ventilador, partindo do Supremo Poder do Ovo, está sobrando até para juiz. No caso do Marquesi, o juiz teve a sentença cassada e já mandou o juiz andar. Vocês já imaginaram o que poderia sobrar para mandante de jagunço? Não, porque eu fico pensando, né? Eu fico pensando o tempo inteiro, o dia inteiro eu penso em política. Eu fico pensando, gente, se está sobrando até para juiz, imagina para os agentes em mequetrefe da PF que anda querendo mandar jagunço, sequestrar jornalista em território americano, jogar dentro de um avião e trazer para o Brasil. Imagina o que não sobra para agentezinha vagabunda da Polícia Federal que faz revista íntima numa menor de 16 anos. Olha, não tá fácil não. O doutor André Marsiglia sempre é aqui o meu farol, né, o meu norte. Ele disse o seguinte, ele disse duas coisas a respeito da reportagem de ontem da Folha. Está óbvio que o TSE e o STF agiam como se fossem um só, que isso é proibido. O STF se valia do poder de polícia do TSE. E, inclusive, esse poder de polícia do TSE estava atuando indevidamente. Porque não tinha mais eleição, não tinha mais birosca nenhuma para estar... porque eu vou clamar aqui o meu poder de polícia. Não tinha mais eleição, gente. Isso aconteceu em novembro. E o segundo ponto que ele destaca é também óbvio que investigam pessoas sem investigações pretéritas em curso, como o caso do ex-deputado Homero Marques. Os ministros defenderam nos últimos dias a atuação do gabinete do ministro baseado no argumento de que não inauguravam informalmente investigações. Sim, eles inauguravam. Se era isso que legitimava a atuação da corte, o que será dito agora? Pergunta o André Marsiglia. Eu vou dizer para vocês o que eles vão dizer. Eles não vão dizer nada, eles vão começar a dizer que agora eles são um poder político e que, portanto, talvez possam tudo. Pelo menos é o que parece. Uma outra coisa que ele destacou é que o ponto mais grave da reportagem da Folha de ontem está num pedido do gabinete do ministro ter sido recebido como anônimo. O responsável pelo registro pode responder por alterar a verdade em documento público, ou seja,
crime de falsidade ideológica, e ele ainda cita o artigo 299 CP. E aí, gente, aí eu fico pensando, continuo pensando, porque eu sou uma idiota, né? Eu continuo pensando, quantas omissões de verdade será que nós encontraremos se, de repente, todos os inquéritos fossem tornados públicos? Quantas omissões de verdade? Quantas trocas? Não sei. Não menos importante que tudo isso, ontem nós também ficamos sabendo que o ministro Alexandre de Moraes decidiu investigar o caso das mensagens e abriu um novo inquérito sigiloso de ofício. E a Polícia Federal já até intimou o talha-ferro, a esposa e o cunhado, tá? O ministro Alexandre de Moraes do STF abriu uma investigação para apurar o caso de mensagens entre assessores de seu gabinete, ex-auxiliares do TSE. O novo inquérito foi aberto sob sigilo, lógico. Se não for sob sigilo, não tem como anexar prova sem ninguém saber que a prova foi anexada e nem por quem e nem de que jeito foi fabricada, né? Eu acho. Após a Folha revelar, o gabinete do ministro no Supremo ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pelo TSE para embasar decisões do próprio Moraes contra bolsonaristas no inquérito das fake news na Corte de 2022. Como parte da investigação, a Polícia Federal intimou o talha-ferro, a esposa e o cunhado, tá? Não tá aí na informação, mas a gente já apurei, já sei o que é. Agora, é muito interessante, porque o ministro Alexandre de Moraes está investigando o próprio gabinete dele, que virou a casa da mãe de Ana, essa porra aqui, ó. Tá demais manter a compostura de jornalista séria, de mulher direita. Eu queria estar aqui dançando rumba em cima dessa mesa, batendo panela, porque não é possível. As arbitrariedades que a gente tem que relatar aqui para vocês todos os dias. Pergunta, mas não estava tudo bem? Todo mundo não falou, olha, não tem nada demais, ele não cometeu nenhum crime. A cúpula fechadinha lá, ele agiu solenemente de acordo com a nossa lei, com a Constituição Federal, porque ele é o máximo. Ovo, ovo, ovo. Não foi isso? Se tá tudo bem, por que tem que investigar o talha-ferro? É preciso fazer justiça também, que alguns dias atrás eu trouxe aqui uma possibilidade de ter sido o próprio talha-ferro que tivesse entregue essas mensagens para o Glenn. Quem disse isso a primeira vez foi o Peter do canal Ancaps, tá? Eu só não falei aqui para não ficar, né, de telefone sem fio assim abertamente. Mas me parece que essa possibilidade que a gente trouxe aqui para vocês, que eu falei para vocês que foi um amigo meu que comentou, parece que essa possibilidade está chegando muito próximo da realidade. A não ser que, também é uma teoria do Peter, que algum agente da Polícia Federal que teve acesso ao telefone de talha-ferro quando o telefone foi recolhido pela Polícia Federal, algum policial federal tenha ficado tão indignado que tenha dito assim para o Glenn, segura aí, eu vou te liberar aí uns negócios e você faz aí o que você quiser. Se bem que eu tô sabendo que a versão desse monte de coisa também é outra, mas como eu não tenho nenhuma confirmação, não posso passar para vocês. Mas, gente, o negócio fede. O negócio fede, entendeu? Pega a sua pipoca, pega muito, mas muito café e muito óleo ungido, se é que você tem fé, e segura na mão de Deus. Só não larga a minha, porque senão nós não vive companheiro, né? Eu não sei se estava tudo certo, por que vai investigar o talha-ferro? Não posso imaginar por quê, tá? Bom, partindo daqui de Brasília para São Paulo, vocês acreditam que o Marçal virou um Marçal Fujão? Ele, a despeito do que os seus oponentes políticos fizeram, eu não vou debater com ele. Ele falou, eu não vou para a entrevista com o Paulo Figueiredo, porque ele vai falar do ovo, eu não quero falar do ovo. Fica comigo que eu te conto tudinho já. Antes, vamos a um recado dos nossos patrocinadores. Dr. Lai Ribeiro quer falar com você sobre a sua pele. Você nunca verá a sua pele sair disso. Para isso,
enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Bom, são muitas pessoas que estão muito satisfeitas, que já adquiriram o Sinatra Gotas aqui pra gente. É só você procurar aí, gente, nos comentários dos vídeos, que tem, a mulherada tá muito satisfeita mesmo. Eu uso o Sinatra Gotas desde outubro do ano passado, estou muito satisfeita. Minha pele realmente é outra. Eu uso muito menos maquiagem do que usava antes, demoro menos tempo para me maquiar, menos da metade do tempo, tá? Eu estou muito feliz, minha pele rejuvenesceu, deu um glow assim. E o que o Sinatra Gotas vai tratar? Vai tratar rugas, linhas de expressão, pés de galinha, bigode chinês, flacidez, vai propor uma hiperidratação aí na sua pele. Você realmente vai ficar impressionada, eu garanto isso para você, tá? O link que eu deixo tanto no comentário fixado quanto na descrição traz você até essa página onde você vai ter todas as informações a respeito do Sinatra Gotas, que vai tratar sua pele de dentro para fora. Você vai encontrar outros depoimentos também. Tem a opinião médica. Aqui, ó, tá o Transresveratrol citado pelo Dr. Laí Ribeiro e garantido pela Anvisa aqui na nossa fórmula, que é muito importante. E os combos de nossos Sinatras é assim, vai de 1 mês de tratamento até 8 meses de tratamento. Para você que quer experimentar, a gente sempre sugere o de 3 meses de tratamento, porque cada frasco fica muito mais em conta. Você garante frete grátis para cada cantinho desse Brasil e garante o pote de ácido hialurônico que vai de presente. Se você parcelar em 12 vezes no seu cartão, fica menos de R$30 na parcela. Eles aceitam todas as bandeiras, mas também você pode pagar no boleto ou no Pix. Vê lá do jeitinho que cabe no seu bolso, vê o que você decide, tá bom? Link na descrição e no comentário fixado. Lembrando que todo produto que você adquire aqui, você ajuda a apoiar o nosso canal, tá bom? Então vamos lá. Vamos ouvir um pedacinho do que Paulo Figueiredo contou da conversa que ele teve com o assessor bolsonarista do Pablo Marçal. Vamos lá. Eu respondi que naturalmente era impossível fazer uma entrevista sem abordar o nome de Alexandre de Moraes, o mais importante da política brasileira. Deixa eu contextualizar para vocês. Tinha uma entrevista ontem, Paulo Figueiredo e Pablo Marçal, e o assessor do Pablo ligou para o Paulo e falou, olha, ele não, teoricamente falou, ele não gostaria de tocar no nome de Alexandre de Moraes, ele está tenso com essa possibilidade. E aí o Paulo falou, cara, não dá para fazer uma entrevista sobre política, sobre eleições, e não tocar no nome mais importante hoje da política brasileira, que é Alexandre de Moraes. Mas que o Pablo podia ficar à vontade de não me responder as perguntas que eu faria a ele. E é claro que todos os jornalistas que se prezem devem perguntar a qualquer candidato qual é a posição dele diante dos desmandos que acontecem no Brasil. Ora, o coordenador do programa de governo do Pablo Marçal é um dos objetos das reportagens, da série de reportagens da Vaza Xande, da Vaza Toga, da Vaza Jato do Xandão. E é importante que o povo brasileiro saiba o que ele pensa a respeito desse assunto. Não faria sentido nenhum que eu, que cobro a todos, inclusive ao presidente Bolsonaro, ao governador Tarcísio, ao André Mendonça, que se posicione a respeito desse assunto, não cobrar do candidato a prefeito de São Paulo, que tem, é verdade, despontado nas pesquisas. Eu respondi que em entrevistas eu sou livre para perguntar o que eu quiser. E o entrevistado é livre para responder ou não o que ele quiser. Então, aí, gente, ainda contextualizando para vocês a respeito desse assunto, tem um outro vídeo que o Paulo Figueiredo comenta que a conversa com o Pablo Marçal continuou e que não foi para um lugar legal. Inclusive, o Paulo Figueiredo disse para ele, olha, você não estava falando que faltava macho para governar São Paulo, agora você está fugindo de uma entrevista, você está xingando todo mundo de covarde que fugiu de um debate com você e agora você está fugindo de uma entrevista? E aí disse que o Marçal falou, quando Deus manda, quando Davi mandou Deus não fazer alguma coisa, e ele fez, ele esteve sozinho. Aí o Paulo Figueiredo, inclusive, comentou, olha, aqui eu não estou vendo Davi com medo de enfrentar Golias e ainda colocando a culpa em Deus. E eu vou além, a maioria das pessoas acha que Golias era só um homem muito mais alto, né?
Cara, Golias era um Néfilim. Tá? Golias era um descendente do fruto da união dos filhos de Deus com os filhos, os homens, né? As mulheres aqui, que geraram gigantes, os homens de grande fama, tá? Da antiguidade. A gente não está falando de um jogador de basquete com 2,15 metros. A gente está falando de Néfilins. E esse fanfarrão do Massal ainda vem querendo se colocar em lugar de Davi. Ah, vai procurar sua turma, Massal. Pronto. O Paulo pegou pesado e o Paulo não teve, voltar aqui no Paulo, o Paulo não teve boas impressões, algo que eu já comentei aqui várias vezes. O Pablo Massal trilhou um caminho que eu vou procurar seguir no marketing digital. Eu pretendo atingir alguns patamares que o Pablo atingiu, porque Deus vai me abençoar e vai me ajudar e eu vou conseguir. Agora, para político, meu amigo, ele é um virgão, já falei aqui para vocês. Ele é um virgão, agora é um virgão fujão. Enquanto isso, tem um outro candidato que quer ser prefeito de São Paulo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se vier alguém questionar vocês do porquê que está ocupando, no Brasil tem mais casa vazia do que gente precisando de casa. Se fosse ver na prática, não precisava construir uma casa nova. Bastava pegar as que têm desocupadas, requalificar, reformar e destinar para construção. Vocês já entenderam, né? Ele quer tomar as casas, ele quer tomar as casas. E já que a gente está falando de São Paulo, eu não posso deixar de falar do Douglas Garcia. Vocês sabem, né? Que é meu amigo há muitos anos, são muitos anos de caminhada. O cara é bom, fez um excelente mandato aí como deputado estadual e ele agora concorre à vereança por São Paulo, o número dele 44022. 44022. O meu voto para a vereança de São Paulo é do Douglas Garcia. Se você ainda não tem candidato, fique à vontade. Minha sugestão aí forte para você, tá? Um nome muito forte. E se você já tem candidato, compara com a caminhada do Douglas Garcia. Eu tenho certeza que você vai se surpreender, tá bom? Aqui é o Paulo Figueiredo contando, né, o restante ali daquela confusão. E é isso, gente. É isso. Eu estava ali assistindo o vídeo do Peter, que eu gosto pra caramba dele, dos argumentos dele. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se fosse para usar um abaixo-assinado, vocês acham que teria algum problema a gente apresentar aquele abaixo-assinado que pedia o impeachment do Alexandre de Moraes com mais de 5 milhões de assinaturas? Por que não junta os dois, né? Só falta o TSE dizer, vem cá, deixa eu ver se as contas são verdadeiras. Porque vocês lembram na época que todos nós éramos chamados de robôs? É tudo robô, imagina! Esse pessoal tem esse engajamento, mas é tudo mentira. Vocês lembram dessa época? Parece que essa narrativa mudou, porque nós nos fizemos presentes em muitos momentos. Mas vai saber, né? A gente apresenta lá um pedido de impeachment de 5 milhões. Porque, gente, daquela época para cá, alguma coisa mudou para melhor? Não, só piorou. Então, é aquilo elevado à 10ª potência. Vocês não concordam comigo? Deixa aí nos comentários. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, sua oração, porque a gente está se arriscando demais em vir aqui todos os dias, falar certas coisas para vocês. E se você gosta do meu trabalho, você também pode me apoiar financeiramente. As coisas estão bastante difíceis. Aqui tem um Pix, eduarpravaleria@gmail.com. Você pode fazer o seu apoio com qualquer valor. E na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que nos assiste de fora do Brasil e quer aí dar uma forcinha através de suas libras, seus dólares, seus euros, que são sempre muito bem-vindos. Eu agradeço por você ter ficado comigo até o fim. Encontro com vocês nos comentários. Não esqueça de deixar o like e compartilhar para ajudar a nossa voz a chegar mais longe. Já que o engajamento da plataforma mesmo, acho que a plataforma já achou eu aqui no horário das 7 da manhã, já meteu a mão em tudo. Difícil, mas nós desiste? Nós não desiste.